Livro A Experiência da Mesa, capítulo 7, parte 1. Em memória de mim. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 23, 26. Quando Jesus percebeu que os dias do seu ministério na terra estavam chegando ao fim, reuniu seus amigos mais próximos em volta da mesa para compartilhar uma refeição, que costuma ser chamada de última ceia. Foi um jantar de Páscoa, que, como vimos no capítulo 2, era a refeição mais celebrada no ano judaico. O povo de Israel preparava essa refeição especial todos os anos como forma de recordar a intervenção milagrosa de Deus para salvar os israelitas da escravidão no Egito. Mas essa refeição também era essencial para o propósito de Jesus. Ele tinha algo importante a contar para os seus discípulos e queria que eles sentissem em sua presença de maneira tangível naquela noite, à mesa. Assim como qualquer jantar, a mesa para a última ceia foi arranjada com pratos, copos e tigelas. Naqueles pratos se encontravam os elementos naturais, pão e vinho, que faziam parte da refeição pascual havia séculos. O pão e o vinho eram parte regular das refeições diárias na época de Jesus. E naquela refeição, ele pegou esses elementos comuns e os usou para um propósito muito importante. Depois de uma conversa interativa durante a refeição, Jesus tomou o pão e o partiu. O pão usado na refeição pascual era sem fermento, ou seja, era plano como um biscoito. Quando Jesus partiu o pão, esse provavelmente se dividiu em 2 pedaços irregulares. Ele segurou o pedaço partido de matzá, o nome hebraico do pão, na frente dos discípulos e disse o que imagino ter significado algo como: Estão vendo essas pontas partidas? É assim que meu corpo ficará amanhã. Vocês não sentirão vontade de olhar para ele. Vocês não vão querer ir à cruz e testemunhar o que farão comigo. Será brutal. A maioria vai querer correr. Vocês terão desejo de se esconder. Entretanto, ao verem isso acontecer comigo, não quero que fiquem bravos com os soldados, nem que odeiem Pilatos pela brutalidade do que presenciarem. Não culpem os rabinos. Não é por causa deles que tudo acontecerá. O que vocês verão será o meu corpo partido por vocês. Estou fazendo isso por vocês. Confiem em mim agora. Vocês compreenderão depois. Então Jesus pegou o copo e disse algo do tipo: Estão vendo esse vinho? É vermelho escuro, como a cor do sangue. Concordam? Saibam que amanhã vocês verão mais sangue do que imaginam ser possível jorrar do corpo de um ser humano. Mas quando virem meu sangue ser derramado por vocês na cruz, quando o meu lado for perfurado com uma lança, saibam que este é o sinal da nova aliança que faço com vocês. Eu morrerei, mas nunca os deixarei. Sei que é difícil entender agora, parece impossível. Mas vocês verão e um dia se lembrarão das palavras que lhes falo hoje. Na verdade, quero que se lembrem de mim e do que farei por vocês. Quero que saibam que sempre podem vir a mim, mesmo depois que eu me for. Então Jesus disse aos discípulos algo muito interessante. Façam isto em memória de mim. Eu lhe pergunto, o que Jesus quis dizer quando disse isso? O que os discípulos deveriam fazer? O que estavam fazendo enquanto Jesus conversava com eles e lhes dava uma lição de vida ilustrada? Estavam participando de uma refeição juntos. Que memória ele deseja que tenhamos? Esperança, redenção. Não importa o que aconteça, ele é capaz de resolver. Ele pode nos curar. Jesus quer que nos lembremos de que ele já proveu para nós. Com que frequência Jesus quer que façamos isto? Em memória de sua redenção? Toda vez que participamos da ceia do Senhor mensalmente na igreja? Creio que não.
Ao estudar essa passagem no contexto do princípio da mesa, distribuído pelas páginas das Escrituras, penso que quando Jesus segurou o pão e o vinho dizendo, façam isto em memória de mim, ele estava se referindo ao jantar. Em outras palavras, ele disse, sempre que vocês comerem pão e beberem vinho, lembrem-se de que esses elementos representam meu corpo e meu sangue, que eu dei para redimi-los. Com que frequência os discípulos de Jesus comiam pão e tomavam vinho? Todo dia, porque aqueles eram alimentos essenciais e servidos em todas as refeições. Sempre que nos assentarmos à mesa, a despeito das circunstâncias, devemos lembrar que as coisas velhas se tornarão novas. Devemos lembrar que há redenção para tudo que vivenciamos de negativo. Cristo pode tornar novas todas as coisas. Você consegue imaginar o que aconteceria em nossos lares se toda vez que comermos uma refeição formos para a mesa e fizermos uma oração redentora? Se toda vez que participarmos de uma refeição juntos, nos lembrarmos do sacrifício de Jesus e reconhecermos a sua presença contínua e sobrenatural à nossa mesa? Pense em como as famílias, a nossa vida seriam transformadas se a cada vez que comermos o pão e bebermos o vinho ou qualquer outro alimento comum em nossas refeições hoje, nos lembrarmos da presença redentora de Cristo. Orações à mesa. Muito obrigada, Jesus, por esse alimento, que ele traga saúde para o nosso corpo. Em nome de Jesus, amém. Vamos comer. Esse é o tipo de oração que muitos cristãos fazem à mesa. Outros resumiram as orações à mesa para algo assim. Deus é bom, a ele agradecemos por este alimento. Conheço um pastor que ao receber Larry e a mim em sua casa para jantar, tentou ser engraçado e anunciou a mesa. Vamos comer, o alimento já está abençoado. Oramos por todas as sacolas do supermercado quando as trouxemos para casa. Não foi isso que o Senhor nos mandou fazer. Jesus disse que sempre que nos reunirmos à mesa, quer que nos lembremos do seu plano de redenção, todos os dias da nossa vida. Toda vez que fizermos uma refeição, devemos reconhecer sua obra redentora por nós. Portanto, nossas orações à mesa devem, além de expressar gratidão pela provisão divina, conter uma mensagem de redenção. Nada de oração coletiva por todos os alimentos do supermercado, nem de dizer indiferentes blá, blá, blá. Obrigado pela comida. Não estou dizendo que nossas orações à mesa devem ser complicadas ou cheias de teologia. Caso seus filhos sejam pequenos, você pode fazer uma oração simples que contenha uma mensagem de redenção, por exemplo. Querido Jesus, muito obrigada porque nos reunimos à mesa e sabemos que quando erramos podemos contar uns com os outros e o Senhor nos ajuda a agir melhor da próxima vez. Percebeu a mensagem redentora nessa oração simples? Agora imagine, se as crianças ouvirem esse tipo de conteúdo nas orações à mesa, desde a época em que sentam no cadeirão, elas aprenderão com muita naturalidade sobre o amor redentor de Deus em sua vida. E isso formará uma autoestima extraordinária e desenvolverá confiança com humildade. Nossos filhos aprenderão do amor de Deus à mesa da família, antes mesmo de participarem da escola dominical. Sua oração à mesa sempre deve expressar gratidão pelo que Jesus fez por você na cruz, em vez de simplesmente agradecer pelo alimento. Lembre-se, o momento da refeição não diz respeito apenas ao alimento, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Que suas orações sejam dignas do seu Deus. Embora o pão de cada dia que Ele nos dá seja importante e devamos expressar gratidão por sua ampla provisão para nós, é muito mais importante que nossas orações à mesa reconheçam o propósito da cruz. O amor de Deus e sua presença redentora conosco quando nos assentarmos para comer. Aprendendo a orar à mesa. Quando eu era criança, nossa mesa familiar era posta para 4 e muitas vezes para mais pessoas. Papai sentava-se à cabeceira e mamãe à sua direita. Meu irmão mais velho e eu costumávamos nos sentar à esquerda de papai, mas às vezes eu trocava de lugar e me sentava ao lado de mamãe. De um lado da mesa, eu contemplava a vista da janela e do outro, me enxergava no espelho que ficava na parede da nossa copa. 2 cadeiras extras sempre ficavam ali e era fácil colocar mais 2 pratos.
As pessoas nos visitavam com frequência e, se estivéssemos comendo, sempre as convidávamos a unir-se a nós à mesa. Antes das refeições, papai anunciava: "Vamos orar." Ele não cresceu na igreja, então não seguia o que consideraríamos uma prática tradicional de agradecer pela refeição. Ele não orava enquanto todos ouvíamos. Em vez disso, todos faziam a própria oração ao mesmo tempo. E como eu sabia que a presença de Deus estava na nossa mesa, sentia muito temor e respeito pelo Senhor para chegar à mesa com o coração rebelde e orar. Sentar à mesa era algo que me ajudava a me certificar de que meu coração estava em paz com Deus. Foi à mesa que aprendi a orar em voz alta. Todas as pessoas da família oravam alto ao mesmo tempo. Era um coro de orações proferidas juntas. Era uma forma incomum de orar à mesa. E até hoje eu nunca vi ninguém mais orando desse jeito antes de comer. Nossas orações não eram decoradas, nem iguais a cada refeição. Papai gostava de se certificar de que conseguia ouvir todas as nossas orações ao fundo da que ele fazia. Às vezes ele pedia a minha mãe, a Noel ou a mim para fazer a oração e todos esperavam em silêncio até o fim. À mesa de minha família, meu irmão e eu aprendemos a orar por causa da expressão do coração agradecido dos nossos pais. Aprendemos a teologia básica do amor e da graça de Deus por meio das orações dos nossos pais, enquanto estávamos assentados à mesa. Nossas orações antes de comer sempre incluíam gratidão pela bondade de Deus, por sua salvação, pela orientação e direcionamento para a nossa vida. Até o próximo capítulo.